morreu para que eu e você pudéssemos viver. Ele foi ferido para que eu e você pudéssemos sermos curados do nosso pecado e das dores da nossa alma e da angústia da nossa vida. Cristo, Ele fez e Ele suportou o fogo da provação da cruz para que eu e você pudéssemos termos Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque, na verdade, é dessa palavra que depende a vida do homem, é dessa palavra que depende a fé do ser humano. A cruz, querido, não é para te dar uma religião. A cruz foi para te dar um relacionamento íntimo e transformador com Deus. Olá, Tailândia, bom dia, que a paz do Senhor Jesus, o amor que vem da cruz e o poder da ressurreição sejam com todos nesse dia, amém? Graças a Deus, que alegria! Mais uma vez estamos indo ao ar com o programa Vida e Fé para poder abençoar a sua vida, que a partir de agora esperança venha adentrar ao teu lar, que a partir de agora a graça, a unção, a presença de Deus venha atravessar as lentes dessa câmera e alcançar a sua vida. É um bom momento para você poder convidar a sua família, amigos que estão aí próximo de você, ou então mandar aquele WhatsApp avisando que o programa Vida e Fé já está no ar. Eu sou o Leonilson Santos e tenho a alegria muito grande de estar com você nessa manhã, mais uma vez, no programa Vida e Fé, que é o programa da família de Tailândia e acredito de tantas outras pessoas que acompanham o nosso programa em Tailândia e além. Oh, que saudade eu estava de estar com você nesse sábado. Nesse momento, nós vamos começar o nosso programa ouvindo um louvor, regando o nosso coração para aquilo que nós iremos receber de Deus durante esse programa. É claro, hoje o programa é um programa de entrevista. Está aqui comigo no estúdio da SBT Tailândia o pastor Adriano Santiago, que é o pastor vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Tailândia. E hoje nós estaremos falando sobre os princípios da igreja apostólica para a igreja de hoje. Será que a igreja realmente está vivendo um tempo bíblico? Será que a igreja realmente está vivendo um avivamento real e segundo as escrituras? É um bom momento para você avaliar e é um bom momento para você não perder o programa de hoje. Então, vamos começar o nosso programa ouvindo um louvor. Compartilhe, coloca aqui, Gabriel, através aqui da página TV Guajará Online, compartilhe o nosso programa e também você já tem a oportunidade de enviar a sua mensagem via o WhatsApp, o seu alô, o seu pedido de oração, colocando o nome dos seus familiares, para no final do programa a gente orar por você e também ter aquela participação especial. O programa Vida e Fé está no ar. É uma alegria estar com você. Ouça esse hino e já já retornamos para abençoar a sua vida. Que eu queira
Graças a Deus, que maravilha, não é isso? Estamos de volta com o programa Vida e Fé para poder abençoar a sua vida. Queridos, a partir de agora eu quero liberar aqui o número do nosso programa para que você possa estar enviando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Ele está aqui embaixo. Você pode enviar os nomes dos seus parentes para que a gente possa estar orando pela sua família no final do programa. Apresente também a sua causa, a sua situação, que acreditamos na intervenção do poder de Deus sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu acredito que todas as vezes que esse programa entra no ar, um tempo novo de Deus pode invadir a sua vida, pode invadir a sua casa. Eu acredito nisso, sim, e piamente de que o poder do Evangelho pode mudar a sua história. Hoje o nosso programa está imperdível. A nossa entrevista é com o pastor Adriano Santiago, da Assembleia de Deus aqui da cidade de Tailândia. E hoje ele já está aqui conosco, não é isso? Eu quero convidar você, pastor, a vir conosco. Vamos estar falando sobre um assunto maravilhoso. Seja bem-vindo mais uma vez, viu? Para estar aqui conosco, pastor Adriano. Já esteve a primeira vez aqui com a gente. Nós falamos sobre as evidências, não é isso? De um verdadeiro avivamento, não foi? Verdade. E é sempre um prazer poder, irmão Leonilson, participar do seu programa. Mais essa oportunidade que eu tenho, parabéns, né? O seu programa realmente tem contribuído para a edificação de muitas pessoas nessa cidade, muitas vidas têm sido alcançadas. Parabéns, que Amém. Deus continue te abençoando. Amém. Olha, gente, nós vamos falar agora sobre, se você tem uma Bíblia na sua casa, pegue essa Bíblia agora e vamos passear pelo livro de Atos dos Apóstolos. Já quero convidar o pastor Su se assentar aqui conosco para estarmos falando sobre esse tema tão maravilhoso, né, que é a Igreja Apostólica, né? Antes disso, eu quero falar sobre um livro aqui, que é um livro que você pode estar encontrando ele na Casa da Bíblia, um livro especial. O livro é 2000 anos de cristianismo carismático, né? Aqui do autor Ed White. Você pode estar encontrando esse livro na Casa da Bíblia e ele fala justamente sobre o poder do Espírito Santo na história da igreja, que nunca cessou, nunca parou, os dons ministeriais, a operação do poder do Espírito Santo sempre esteve familiarizada com os pais da fé, com os homens de Deus, e é claro, esse poder está disponível à igreja hoje. Então, aproveite para passar lá com a gente e encontrar esse livro histórico que eu acredito que vai enriquecer a sua fé. Bom, deixar aqui do meu ladinho, né? Pastor, eu já quero entregar aqui para o senhor, começando a ler o texto, que é a base da nossa conversa de hoje, para os nossos amigos que estão acompanhando o nosso programa e falando também justamente do que nós vamos falar, né? Sobre a igreja cristã hoje, a igreja atual. Será que ela tem vivido como a igreja de Atos dos Apóstolos, que é a igreja que está registrada na Bíblia Sagrada? Irmão Leonilson, esse verdadeiramente é um tema muito importante, né, para a igreja atual, né, por tratar-se de princípios elementares importantes, né, para o crescimento da igreja. E com certeza, no sentido geral, a igreja atual, ela não está vivenciando, né, aquilo que está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Na verdade, as marcas do crescimento da igreja primitiva. Acredito que, localmente falando, né, algumas igrejas neste país, com certeza sim, têm vivido aquilo que a Bíblia registra em Atos dos Apóstolos, né? Mas no sentido geral não. No sentido geral, há muitas igrejas que de fato estão precisando retornar a esses princípios, a estas marcas que estão registradas, né? Elencadas no livro de Atos dos Apóstolos e que é tão importante para a igreja cristã. Amém. Então, o fato da igreja não estar hoje vivenciando como a igreja primitiva realmente vivia, isso não quer dizer que a igreja primitiva era uma igreja perfeita, né? A igreja primitiva tinha tantos problemas quanto a de hoje também tinha, né? Aí você passa pelas igrejas e vai analisando a igreja de Corinto, né? A igreja de Sardes, Laodiceia, enfim, elas tinham problemas e eram igrejas como a igreja de hoje. Só que no termo ali do livro de Atos dos Apóstolos, ela vivenciou
as evidências de um verdadeiro derramamento do Espírito de Deus, de um verdadeiro Pentecostes. A gente sabe que o Pentecostes daquele tempo não se repete, mas os derramamentos e renovos do Espírito Santo, ele é para os daquele tempo, ele é para os de hoje e sempre será até a volta de Jesus, não é isso, pastor? Com certeza. O que a igreja primitiva, meus irmãos, experimentou lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde houve o derramamento, a efusão do Espírito Santo sobre a igreja, com certeza para os dias atuais. A igreja primitiva é o modelo, é a cópia fiel a ser copiada, plagiada por todas as igrejas em todas as eras, épocas e gerações. E aquilo que eles experimentaram lá no livro de Atos dos Apóstolos, com certeza é algo para os nossos dias, é algo em que Deus quer que nós venhamos experimentar esse derramamento do Espírito Santo, que nos concede a capacidade para anunciarmos o Evangelho de Cristo com mais eficácia. Amém. Tem pessoas que pensam, pastor, que aquilo que os discípulos viveram no termo de poder de Deus, evidências miraculosas, pregação com poder e ousadia, não pode mais se manifestar hoje, porque aquilo lá ficou como se fosse reservado para a igreja apostólica, e não. A própria promessa de Atos dos Apóstolos dizem que essa promessa do Espírito de Deus, do derramamento do Espírito, era para eles, era para nós que viríamos depois e até a volta de Jesus. Nós temos que crer sim. E hoje, eu digo para você, a igreja nunca precisou tanto de um real derramamento do poder de Deus. Não é isso, pastor? Verdade. A igreja, ela necessita, ela depende desse derramamento do Espírito Santo, que está à disposição da igreja do século 21. E com certeza, irmão Leonilson, há uma grande necessidade de nós revivermos aquilo que os apóstolos viveram. Talvez não da mesma forma, mas nós revivermos parte daquilo que eles receberam de Deus, porque é importante para a igreja, na missão que a igreja tem de expandir o reino de Deus através da pregação do Evangelho nesse planeta. Amém. Pastor, e qual será o texto da Bíblia que nós estaremos usando como base para a nossa conversa hoje sobre princípios da igreja apostólica para a igreja atual? Olha, sem dúvida, a igreja de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, como já falei, é o modelo, a cópia para todas as igrejas em todas as épocas. Porque ali no livro de Atos dos Apóstolos, principalmente no capítulo 2, a partir do versículo 40. Se você tem uma Bíblia aí, pode acompanhar, tá? Que eu estou com a minha aqui e vou estar acompanhando juntamente com o pastor. Aqui da nossa conversa, da nossa entrevista, Atos capítulo 2, versículo 42, diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então aqui está, na minha opinião, o que eu chamo, irmão Leonilson, de o quadrilátero do crescimento da igreja primitiva. Porque nesse versículo aqui, meus irmãos, está catalogado os 4 principais pilares do crescimento da igreja primitiva. As 4 principais marcas do crescimento da igreja primitiva, que fez com que essa igreja, em pouco tempo, em pouco mais de 30 anos, alcançasse o mundo daquela época com a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Maravilha! Olha só, pessoal, se você tem a sua Bíblia aí, acompanhe o nosso rápido estudo hoje sobre os princípios da igreja apostólica. Quero mandar um abraço aqui também para o nosso amigo lá, nossos vizinhos, que estão acompanhando o programa. Um abraço a vocês. Um abraço ao Lucas Silva, que diz assim: bom dia, meus amigos e irmãos em Cristo. Eu sou da igreja Adventista do 7º dia e sou da Vila Palmares. Que bom, meu amado Lucas. Um abraço a você. Obrigado por estar acompanhando o nosso programa. Vandrey, um abração, meu querido, viu? É o nosso
ministro de louvor aqui do programa, que está se recuperando, logo vai estar aqui com a gente, né? O Carlos Laércio também está acompanhando o programa. Estamos começando a receber já mensagens, né, pelo SMS aqui e também pelo WhatsApp. Logo estarei lendo aqui para os nossos amigos telespectadores. Você que está acompanhando o programa, aproveite para mandar uma pergunta também a respeito do texto de Atos dos Apóstolos. Aproveite para tirar um selfie e mostrar que você está acompanhando o programa nesse exato momento, e também deixe o seu nome para que a gente possa estar orando por você e sua família, tá? Tailândia está sendo abençoada mais uma vez pelo programa Vida e Fé. Então, pastor, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 diz assim, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E o 43 diz assim, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Que maravilhoso, né? Vamos começar então aqui pelo primeiro princípio dessa igreja que estava vivenciando um verdadeiro avivamento bíblico, genuíno. Qual era o primeiro princípio desta igreja, pastor? É o que eu chamo de as marcas, né? Os pilares do crescimento da igreja primitiva. E o texto é muito claro em nos informar que a primeira marca aí, que está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, é que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Eu quero só chamar a atenção aqui, irmão Leonilson, dos nossos telespectadores, para essa palavra, esse verbo perseverar. Esse verbo vem da palavra grega, né, proskartereu, que significa fidelidade inabalável e sincera dedicação de muito tempo a um certo empreendimento. O que significa dizer que isso que está registrado aqui em Atos capítulo 2, versículo 42, era prioridade na igreja primitiva. Ou seja, a igreja primitiva, ela se preocupava, né, os apóstolos, em perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a primeira marca aqui é a doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos, maravilha. Olha só, a Michele, né, nos enviou uma mensagem, bom dia, sou a Michele, moro no Arboreto, gostaria de pedir oração pela minha família e amigos, para o meu filho David, que não perde um programa, para o meu esposo Manuel. Ô, minha irmã, muito obrigado por estar nos acompanhando, Deus abençoe você. E olha só, estamos recebendo fotos aqui, pessoal. Os nossos amigos que estão enviando as fotos, é bom que você tire a foto com você, tá? Não apenas só da televisão, para mostrar que você está acompanhando o nosso programa. Estamos recebendo algumas fotos aqui, mas é bom colocar você, né, e a TV junto, para mostrar que você está junto da TV aí, acompanhando o programa e mostrar a sua participação. Pastor, então quer dizer que a doutrina dos apóstolos, né, a palavra, a prioridade com a palavra de Cristo, com os ensinamentos de Cristo, havia essa centralidade na igreja primitiva. Ela centralizava a palavra de Deus, não é isso? Com certeza, havia, né, uma preocupação dos discípulos em poder transmitir para a igreja, para os membros da igreja primitiva, a doutrina dos apóstolos. É bom lembrar, né, entender o que é, meus irmãos, doutrina. Porque há muita distorção no que diz respeito a isso. Muita gente confunde o que é doutrina, né? Confunde. Eu queria dizer para os irmãos que doutrina não é, na verdade, um conjunto, né, de tradições puramente humanas que é transmitida de geração em geração. A tradição, irmão Leonilson, em certo ponto é até bom, mas quando ela suplanta as escrituras, ela perde o seu valor para as nossas vidas. O que era o caso dos fariseus, né, da época de Jesus, que colocavam a tradição acima das escrituras, né? Então, doutrina não é um conjunto, né, de tradições puramente humanas. Doutrina também não é um conjunto de regras, costumes, usos de uma determinada denominação que serve, né, como padrão de conduta para os seus membros. O que é doutrina?
Doutrina, na verdade, é um conjunto de princípios que, tendo como base as Sagradas Escrituras, orienta o nosso relacionamento com Deus, com a igreja e com o nosso semelhante. Então, isso é doutrina. E quando se fala a doutrina dos apóstolos, não está se referindo à doutrina de Pedro, não está se referindo à doutrina de Tiago, de João e nenhum dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, aqui registrada em Atos, capítulo 2, versículo 42, é a totalidade dos ensinamentos de Cristo Jesus, que os discípulos faziam com que a igreja primitiva mergulhasse nesses ensinos, e com certeza eles cresceram, desenvolveram em uma comunidade abençoada por Deus. Amém. Olha só, então não confunda, como há muitas pessoas que confundem o que é doutrina bíblica e o que é costumes puramente humanos, né, esse pastor? Sabemos que existem identidades de denominações e denominações, e o que o pastor enfatizou aqui é muito importante. O problema é quando essa identidade ou essas tradições locais se nivelam ao mesmo nível da palavra de Deus ou são colocadas acima da palavra de Deus e são pregadas como se fossem mandamentos divinos, né? Esse é o problema. Então, a questão é que a doutrina dos apóstolos é o que o pastor nos falou, é o conjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo, os princípios da palavra de Deus, né? Então é muito importante você entender isso para que você aprenda a ter equilíbrio, né, pastor? E não cair nem num dos extremos, né? Nem no legalismo e nem também na libertinagem, mas entender que o evangelho é liberdade, liberdade para servir a Jesus, né? É verdade. Eu quero até fazer uma observação que usos e costumes e até respeitos são locais, são regionais. Agora, doutrina, meus irmãos, é universal. Universal. Ou seja, o que é doutrina na Bíblia serve para a Igreja Universal de Cristo espalhada por esses quatro cantos desse planeta. O que é doutrina na Bíblia serve para a Igreja Assembleia de Deus, a presbiteriana, os batistas, os metodistas, a igreja quadrangular, a igreja, enfim, todas as denominações. Isso sim é doutrina universal. Salvação, perdão, justificação, remissão, tudo isso são doutrinas universais. E assim, parece que essas doutrinas, parece não, é real hoje de que essas doutrinas bíblicas estão se tornando escassas em muitas igrejas. E quando não é um extremo, é outro. Algumas igrejas estão abandonando essas doutrinas bíblicas e abraçando o tradicionalismo. Outras abandonam essas doutrinas bíblicas e abraçam o liberalismo, né? E hoje a gente está vivendo esses dois extremos, de quando ela esquece, né? Essas doutrinas ficam, como o pastor Ivan Teixeira diz, né? Empoeiradas na igreja, ficam escondidas, ocultas, e vários outros pensamentos humanos são liberados sobre as pessoas como se fossem meios ou condições para a salvação. Quero dizer a você que está nos acompanhando nessa manhã que a única condição para o homem ser salvo é a fé em Jesus Cristo, na pessoa e na obra do Salvador. Nenhuma regra puramente humana, ou lei humana, ou tradição de homem pode se tornar uma condição para que o homem seja salvo. Apenas a fé, que é pela graça de Deus, mediante a obra de Jesus Cristo. Pastor, essa questão da doutrina dos apóstolos, de que eles perseveravam na doutrina, quer dizer que todo verdadeiro avivamento prioriza a palavra de Deus. Com certeza. O avivamento genuíno e verdadeiro, irmão Leonício, vem pela palavra de Deus, né? Todos os avivamentos experimentados durante a história, eles tiveram como base um retorno às Escrituras, a reforma protestante, né? E outros movimentos que realmente marcaram a igreja cristã nesse planeta, tiveram como base um retorno às Escrituras, um retorno à doutrina
dos apóstolos, a palavra de Deus, os ensinos de Cristo, né? E é importante demais a doutrina para a igreja, meus irmãos. Então eu vejo uma necessidade, como você falou, sobre a questão da igreja que tem se desviado, né, por outros caminhos. Com certeza é porque a igreja, ela abandonou essa doutrina, abandonou a doutrina dos apóstolos. Porque a doutrina, irmão Leonilson, ela é importante para a igreja, porque eu diria que ela é como os trilhos que está guiando, né, esse trem chamado igreja até a estação Canaã Celestial. E por que nós temos visto muitas igrejas que estão se perdendo, biblicamente falando? É porque essas igrejas, elas se descarrilharam. Ela saiu dos trilhos da verdade para poder andar nos trilhos da mentira, do engano, das falsas doutrinas. Por isso a importância da igreja evangélica brasileira retornar para os trilhos da doutrina dos apóstolos. E com certeza ela vai vivenciar o verdadeiro avivamento que os apóstolos vivenciaram no dia de Pentecostes. Amém, glória a Deus. Olha só, a irmã Elisângela está dizendo aqui, 2 gerações em uma só no programa. Vocês são referências para a minha vida. Bom dia na paz de Cristo, né? Obrigado. Oh, Deus abençoe, irmã Elisângela. Está sempre nos acompanhando, viu? Que o Senhor possa liberar, assim, sobre a sua vida também, esse avivamento de Atos dos Apóstolos, né? Sobre a igreja brasileira. Bom, olha só, gente, vocês já estão acompanhando o primeiro princípio, ainda tem muito mais coisa. Vamos para o comercial, é isso, Gabriel? Nós vamos para um rápido comercial e esse é o primeiro princípio. A gente vai tentar se apressar, né, no próximo bloco, para tentar falar de todos os princípios da igreja de Atos dos Apóstolos para a igreja atual. Não perca o programa de hoje, está maravilhoso. Nós vamos apresentar aqui as mensagens que estamos reservando, né, ou estamos aqui recebendo. Então coloque aí a sua mensagem, envie para a gente, coloca aqui, Gabriel, o número. Faça o seu pedido de oração, faça o seu selfie, participe com a gente, faça a sua pergunta sobre o livro de Atos dos Apóstolos, justamente sobre o texto que estamos falando hoje, e envie também os seus pedidos de oração pela sua família, para que no final do programa eu mais o pastor Adriano vamos estar concordando em fé pela sua vida, pela intervenção de Deus sobre a sua vida, amém? Vamos para um rápido comercial, aproveita aí, toma uma água, então convida os vizinhos, as pessoas, o programa Vida e Fé ainda está no ar. Graças a Deus, estamos de volta com o programa Vida e Fé, falando hoje sobre os princípios da igreja de Atos dos Apóstolos aplicados para a igreja atual. Ao meu lado está o pastor Adriano Santiago, o pastor vice-presidente aqui da Assembleia de Deus Missão em Tailândia, que é meu pastor também, onde eu congrego aqui em Tailândia. Pastor, esse assunto é muito importante e hoje, e nesse momento, paramos a conversa sobre a primeira marca da igreja, que é justamente a doutrina dos apóstolos. Explicamos o que é doutrina, falamos também pelo fato da igreja que vive um avivamento, prioriza a palavra de Deus. Nós temos pouco tempo, vamos tentar resumir para você os outros aspectos desse avivamento apostólico. Então, pastor, a pergunta que nós estávamos falando aqui, será que a igreja realmente está vivendo que tipo de avivamento? Porque muitos avivamentos que a gente se diz viver hoje não priorizam a palavra de Deus, não centralizam a palavra de Deus. Pelo contrário, muitos líderes hoje usam vários tipos de método que não são o método da palavra de Deus para alicerçar as pessoas, para atrair as pessoas às igrejas, métodos esses que são como entretenimento, como evangelhos pragmáticos, né, evangelhos misturados, e usam essas formas, né, o evangelho da prosperidade, para atrair as pessoas à igreja, quando na verdade o maior método da igreja apostólica sempre foi a pregação da palavra e do evangelho, não é isso? Com certeza, irmão Leonilson, como nós estávamos falando, meus irmãos, há uma preocupação por parte de muitos líderes, né, encontrar aí um método mais eficaz, né? Sendo que esse verdadeiro método já está revelado nas Escrituras. E o que a igreja neste país precisa fazer, meus irmãos, é simplesmente retornar para o livro de Atos dos Apóstolos. E nesta ânsia de encontrar, né,
um método eficaz que venha atrair as pessoas para a igreja, muitos estão tropeçando, né, em métodos escusos, antibíblicos, como você falou, evangelho do entretenimento, evangelho da prosperidade, que na verdade atrai as pessoas para a igreja, mas não transforma, irmão Leonilson, que é o mais importante, porque o que transforma, meus irmãos, é a pessoa bendita de Jesus Cristo, como ele disse para Nicodemos em João capítulo 3. Só o evangelho de Cristo, a pregação do evangelho, a doutrina dos apóstolos é capaz de transformar a nossa vida, de mudar o nosso caráter e fazer de nós novas criaturas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Precisamos voltar para esse evangelho. Maravilha, glória a Deus. Aqui a nossa amiga Valdilene, né? Paz do Senhor, bom dia. Quero pedir oração pela minha família, pela minha mãe, meu pai, Pedro, filhos, João Pedro e Ana Luzia. Sou a Keurilene, né? Do bairro Aeroporto. Keurilene, um abraço para você e obrigado por acompanhar o nosso programa. Que Deus possa abençoar você de maneira maravilhosa, viu? Estamos também aqui com o irmão Vando, né? O irmão Vando lá, cabeleireiro, está acompanhando o nosso programa. Ele enviou uma outra foto para nós sobre algum texto aqui, né? Que talvez eu vou ler depois. Que é aqui em papel. Olha só, o Jeová também mandou uma mensagem dizendo assim: as características singular do culto e vida apostólicos eram realmente sua espontaneidade. O Cristo ressurreto simplesmente tinha a liberdade de ser Ele mesmo pelo poder do Espírito Santo em sua igreja. Graças a Deus, fico feliz que temas tão relevantes como este sejam abordados neste programa. Deus abençoe, estamos ligados. Olha aí, ô Jeová, glória a Deus, viu? Deus abençoe. Eu louvo a Deus também pela sua vida e que o Senhor continue lhe abençoando e nós estejamos entre aqueles que possam apresentar essas doutrinas dos apóstolos à igreja de hoje, né, esse pastor? Com certeza. Vamos apressar, né? Vamos apressar. Qual é a segunda marca de uma igreja que está vivendo um avivamento segundo o ato dos apóstolos? Então, eu queria dizer que o nosso tempo aqui é um tempo resumido para nós expormos, né, tudo aquilo que está relacionado ao assunto. Mas a segunda marca está aí registrada no próprio versículo, né? Além de perseverar na doutrina dos apóstolos, nos ensinos de Cristo, a igreja primitiva também perseverava na comunhão. Perseverava na comunhão, né? Havia, meus irmãos, uma comunhão tremenda entre os membros da igreja primitiva, né? Lucas, o médico amado, ele utiliza, né, a palavra grega koinonia para referir-se à comunhão, né, que significa, na verdade, ter tudo em comum. Então nós entendemos que comunhão significa ter tudo em comum. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né, verso 44, diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso está falando de comunhão, né? Nos seus dois aspectos. A comunhão na adoração, que é chamada pelos estudiosos de comunhão vertical, ou seja, a igreja primitiva, os irmãos, eles se reuniam, se congregavam para poder adorar coletivamente a Deus, a Jesus Cristo. E nós não podemos perder esta característica para a igreja de Cristo Jesus. É o prazer da igreja em estar junto na comunhão, na adoração coletiva, adoração vertical a Deus. E o segundo aspecto dessa comunhão é quando diz que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Está falando da comunhão no sentido horizontal, comunhão uns com os outros. E essa comunhão era tão grande, meus irmãos, que Atos dos Apóstolos diz que eles compartilhavam tudo que está relacionado à vida, as alegrias, as tristezas e principalmente as necessidades uns dos outros, de maneira que a Bíblia diz que eles vendiam suas propriedades e repartiam uns com os outros conforme a necessidade de cada um. Isso é comunhão, a comunhão que a igreja está precisando. É real. Se a gente pudesse se aprofundar mais nisso, nós íamos ver como nós estamos distantes dessa comunhão. Essa comunhão que reparte
essa comunhão que tudo é de todos, né? Verdade. E todos pertencem a esse amor fraternal, né? Onde o apego excessivo às coisas não é direcionado apenas a uma pessoa, mas pelo contrário, a igreja participa da necessidade dos outros de uma forma real, em que os interesses pessoais muitas das vezes se abrem mão disso para poder abraçar os interesses do próximo. Então essa comunhão hoje nós precisamos retornar como igreja cristã a viver. E quando a gente fala, irmãos, que precisamos retornar, não é apenas para a gente assistir alguém falando sobre isso, é que realmente precisamos retornar, né, pastor? Porque quantas vezes, quantas mensagens ouvimos os pastores e líderes e homens de Deus falando na igreja, precisamos retornar aos princípios, e a gente apenas somos assistidores da palavra, né? Quando na verdade devemos realmente colocar isso em prática e viver essa comunhão que as Escrituras dizem, porque se realmente, muitas das vezes a igreja pede por um avivamento, mas não quer se condicionar a esse avivamento, não quer se preparar para que Deus venha. É claro que ninguém pode prever um avivamento, mas nós podemos nos preparar para ele. Com certeza. O cristianismo que nós vivemos no século XXI é um cristianismo meio que egoísta, né? É cada qual para si e Deus por todos. E o Evangelho não nos ensina isso, como o irmão Leonilson acabou de dizer. O Evangelho nos ensina que nós devemos compartilhar alegrias, tristezas, ajudar aqueles que estão necessitados e que, por sinal, meus irmãos, hoje existem muitos, né, necessitados no meio da igreja, e a igreja precisa trabalhar essa questão, viver essa comunhão que é a igreja primitiva, e com certeza sim, nós vamos experimentar esse avivamento, esse poder do Espírito Santo no nosso meio. Amém. Pastor, qual é então a terceira marca de uma igreja apostólica, né? Qual o terceiro princípio da igreja primitiva para a igreja atual hoje retornar a viver um avivamento bíblico? Catalogado em Atos capítulo 2, versículo 42, além de perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, a igreja primitiva perseverava também no partir do pão, né? Eles perseveravam no partir do pão. E essa expressão partir do pão, segundo os estudiosos, é na verdade a Santa Ceia do Senhor. É a Santa Ceia do Senhor que nós celebramos hoje, né, irmão Leonilson, uma vez por mês, né? E a igreja primitiva, ela perseverava no partir do pão, na celebração da Santa Ceia, que naquela época era na verdade chamada de festa do ágape, né? Ou festa do amor, onde eles se reuniam, participavam de um jantar de comunhão e depois eles celebravam a Santa Ceia do Senhor, que fala da morte e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, nós podemos dizer que a igreja primitiva, ela priorizava, né, a obra expiatória de Cristo, né, a sua morte, a sua ressurreição dentre os mortos. Isso era prioridade na igreja primitiva. E hoje a gente percebe que a Santa Ceia do Senhor, ela está relegada apenas a um pequeno momento, né? Às vezes apenas a um culto por mês. E nós não podemos esquecer que a Santa Ceia, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é, na verdade, o fundamento da vida cristã, a base para a igreja. Porque a nossa salvação, o perdão, a remissão e a justificação, irmãos, está baseada, fundamentada na obra expiatória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós não podemos deixar de celebrar, de valorizar o partir do pão, a Santa Ceia do Senhor, que é uma das ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja. Realmente. Uma vez foi feita uma pesquisa, pastor, e a pesquisa sobre os reformadores, né? Sobre o avivamento que aconteceu na época de Wesley, Edward, Finney. E a pesquisa, ela conseguiu encontrar algo, né? Qual era a doutrina central desses homens no período desses avivamentos. E se achou nessa pesquisa de que a ênfase na expiação de Cristo, na cruz de Cristo,
na ressurreição de Jesus, era a causa da mensagem desses avivamentos. Com certeza. Olha só. Era a base, era a base da mensagem deles. Né? Oh, que Deus nos faça retornar, pastor Raiz, né? Que os nossos púlpitos voltem a centralizar a cruz de Jesus, o Evangelho, né? A salvação pela graça, a justificação pela fé, doutrinas essas que talvez hoje não sejam tão atrativas às pessoas justamente pelo fato delas não conhecerem, porque o Brasil, ele surgiu um tipo de avivamento, é claro, muito misturado, né, onde a gente foi absorvendo doutrinas exportadas de teólogos americanos que já estavam vivendo doutrinas misturadas e mandaram para cá, e a gente abraçou muito isso, mas que Deus faça a igreja retornar à cruz, retornar à palavra, retornar ao evangelho cristocêntrico, que é o que nós precisamos viver, não é isso, pastor? Olha só, o Elvis Patrick diz assim: qual a opinião sobre o atual sistema do cristianismo no Brasil, que está cuidando muito pouco das pessoas, e isso faz parte da doutrina de Cristo, né? Qual o conselho ele deixa para essa nova geração de ministros que estão surgindo, e por que os novos ministros já estão se criando no sistema corrupto? Exatamente porque a igreja ela tem se desviado, né? Desse trilho da doutrina dos apóstolos e daquilo que ensina Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, né? Com certeza, quando a igreja sai desse trilho, ela caminha, né? Pela obscuridade, né? Por um evangelho, como nós estamos vendo aí, um evangelho extra-bíblico, antibíblico, um evangelho que é para atrair as pessoas, né? Atrair multidões, atrair as massas, de fato consegue atrair, mas não transforma. Então o conselho é nós voltarmos para aquilo que está registrado em Atos dos Apóstolos, aquilo que a igreja primitiva fazia, realizava, que é a base e o modelo para todas as igrejas de todas as épocas. Bom, pastor, eu tenho aqui uma pergunta, né? Será que Deus vai levantar uma nova safra de pregadores fora ou dentro desse sistema? Porque quando você, na maioria, o sistema ele está em todo lugar, esse sistema do cristianismo distanciado de uma fé apostólica, ele é mundial. Em todo lugar que você entra, ele está estabelecido. Será que Deus vai levantar uma safra de novos homens de Deus fora desse sistema? Ou dentro? Como é que será isso? Eu não diria será. Eu não tenho dúvidas que Deus, meus irmãos, Ele levantará, e com certeza já tem levantado. Deus nunca ficou sem verdadeiros profetas no planeta Terra. Mas fora desse sistema? Fora desse sistema. Quando Elias pensou que ele estava sozinho como profeta, Deus chegou para ele e diz: Elias, ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Então, enquanto nós estamos aqui conversando acerca desses princípios, dessas marcas, Deus, meus irmãos, está levantando nesse país, nesse planeta, homens compromissados com o verdadeiro evangelho, com o evangelho de Cristo, como você falou, o evangelho da cruz. E com certeza são esses homens que Deus está usando e vai levantar e vai usar para trazer o verdadeiro avivamento e levar a igreja de volta para o verdadeiro evangelho. Eu creio nisso. Amém. Irmão Leonir. Cremos nisso, concordamos em nome de Jesus. Eu creio nisso. Amém. Bom, pastor, então, por último, né, vemos aqui que é a comunhão a partir do pão, e o último que é as horas, não, o último não, né, o penúltimo, porque tem o temor ao Senhor também, né, mas vamos aqui nos aplicarmos rápido a isso. E as orações, exatamente, né? Com certeza é a quarta marca que é importante da igreja primitiva. Além de perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, a igreja primitiva perseverava na oração. Meus irmãos, a igreja primitiva gostava de orar. Os irmãos daquela igreja gostavam, amavam a prática da oração, tanto individualmente quanto coletivamente. Vocês vão ver, ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, né, várias passagens em que a igreja está reunida, orando, buscando a presença de Deus, e várias passagens também que registra os apóstolos orando individualmente. E a oração, irmão Leonilson, faz parte, né,
do currículo da igreja. Uma igreja que quer sobreviver como instituição, né, sagrada, como corpo de Cristo nessa terra, ela não pode deixar de ter, né, na sua membrazia o hábito da oração. Uma igreja que ora é uma igreja vitoriosa, é uma igreja que triunfa, é uma igreja que cumpre a sua missão na pregação do Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Porém, uma igreja que não ora, irmão Leonilson, ela está, é claro, meus irmãos, fadada ao fracasso. É uma igreja derrotada, é uma igreja que não está cumprindo com aquilo que registra em Atos dos Apóstolos. E verdadeiramente a gente percebe os nossos cultos hoje de oração estão vazios. É uma decadência na igreja do século XXI a questão da oração. Os cultos estão vazios, né? Os cultos de oração estão vazios, a oração fica resumida às vezes a um determinado departamento. Então nós precisamos mais do que nunca voltarmos à prática da oração, tanto individualmente falando quanto coletivamente falando. Amém, glória a Deus. Então, na verdade, o maior motivo de fracasso espiritual da igreja hoje é a falta de oração e perseverança nesses princípios aqui. Com certeza, porque a oração é o elo que reestabeleceu o relacionamento do homem com Deus. É através da oração que nós temos intimidade, comunhão com Deus. Então, se eu não oro, como é que eu vou desenvolver o meu relacionamento com Deus, né? Com Cristo, que é o nosso maior amigo, como ele mesmo disse em João 15. Como é que eu digo que o irmão Leonilson é meu amigo se eu não gosto de falar com ele? Então nós precisamos orar, precisamos buscar a Deus, precisamos nos reunir, nos congregar e clamarmos a Deus. Meus irmãos, avivamento é isso. Avivamento é a intervenção de Deus, a intervenção divina no meio do seu povo em resposta ao clamor da sua igreja. Todos os avivamentos que aconteceram na história da igreja tiveram como resultado isso que está aqui, o retorno para as Escrituras e a um clamor do povo de Deus, e Deus respondeu o clamor da igreja. E por último, pastor, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, que a vontade é ficar o dia todinho aqui, né, falando a respeito desses princípios maravilhosos para a igreja. O final aqui diz assim: e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vemos aqui o temor ao Senhor, vemos aqui as operações miraculosas do Espírito de Deus e também esse comum, né, que já passa novamente pela comunhão, né, pela unidade da igreja, unidade da fé. Então, esses três últimos aqui, na verdade, eles estão ligados uns aos outros, esses princípios, né? Não pode se viver um sem deixar de viver o outro, não pode se enfatizar mais em um sem deixar de viver o outro. Um verdadeiro avivamento carrega todos esses princípios, né? Juntamente, e essas marcas. Então, para terminar, a respeito, rapidamente, vamos dar essa última pincelada sobre o temor ao Senhor e as maravilhas feitas na igreja. Então, eu diria que o que está a seguir, né, Atos dos Apóstolos 2:42, é uma consequência. É a consequência. Do que nós falamos. De viver aquilo. De viver a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Quando a gente vive isso, há temor, né, que é reverência, respeito a Deus, né, a manifestação do Espírito Santo através dos dons, das maravilhas, e eu sou, né, contemporâneo dos dons, creio ainda piamente na manifestação dos dons espirituais. Quando a igreja persevera naquilo que nós falamos, nessas 4 marcas, automaticamente vem o temor, vem aí a manifestação, né, com sinais, prodígios e maravilha, vem aí esse desejo, né, de repartir uns com os outros aquilo que nós temos em ajudar os necessitados. Então é uma consequência do que está em Atos capítulo 2, versículo 42. Realmente, então isso é consequência de se condicionar e viver
essas marcas que são operadas na igreja pelo poder do Espírito de Deus. Eu espero que você possa ter sido tremendamente edificado nessa manhã pelo programa Vida e Fé. Eu acredito que você realmente foi. Então, compartilhe esse programa, ore por nós. O nosso desejo é alcançar muito mais pessoas aqui na cidade de Tailândia e além. Há muitos planos e desejos de Deus através desse programa. Eu quero que você ore por nós e se você quiser tenha algum tipo de empresa e quer divulgar aqui conosco o nosso programa, entre em contato para também nos ajudarmos a levar o Evangelho mais além ainda, em nome de Jesus. Pastor, essa foi a nossa conversa sobre os princípios da igreja. Se você quiser entrar em contato novamente com a gente pessoalmente, com o pastor Adriano, né, ou comigo, está aqui o número, tá bom? Vocês podem estar entrando em contato, é o número da equipe, e você pode estar fazendo, então, querendo conversar mais, apresentar alguma causa, ou então convidar o pastor Adriano para ser um dos ministrantes aí na sua igreja, ou então também para entrar em contato comigo. Esse é o nosso número e a gente aguarda você e que esperamos que você possa também ter sido abençoado pelo programa de hoje. Vamos orar, pastor, pelos nossos irmãos? Eu posso só... Podemos, sim. Apenas aqui dizer, irmãos, o que disse Martin Lloyd Jones, grande pregador inglês. Ele disse o seguinte, irmão Deus, que no livro de Atos dos Apóstolos nós temos a norma, a regra, os princípios de tudo aquilo que nós devemos ser. E ele vai dizer em outro pela igreja, na história da igreja, tiveram como consequência um retorno no livro de Atos dos Apóstolos. Então, o segredo é que nós precisamos retornar ao livro de Atos dos Apóstolos. E eu quero convidar o pastor aqui a ficar em pé comigo para a gente poder estarmos orando pela sua vida, né? Obrigado a você que acompanhou o nosso programa nessa manhã. Que Deus possa abençoar a sua vida de forma grandiosa. Esse é o programa Vida e Fé. Todos os sábados aqui pela SBT Tailândia, às 9h30 da manhã, nós temos algo aqui para liberar sobre a sua vida. Eu quero pedir a você, Tailândia, ore por nós, nos apresente em suas orações, porque nós queremos avançar e levar o Evangelho a muito mais pessoas por meio desse instrumento tão poderoso que é a TV. Não é isso, pastor? Muito obrigado, pastor. Eu acredito que vai ter muito mais temas para a gente poder estar falando aqui e abençoando a vida dos nossos irmãos e do povo de Deus aqui em Tailândia. Você quer deixar suas últimas palavras? Estamos à disposição. Muito obrigado pelo convite. E, meus irmãos, vamos continuar orando, clamando ao Senhor, que com certeza Deus vai mandar sobre nós este verdadeiro avivamento. Amém, verdade. Então, pastor, vamos orar pelos nossos irmãos que enviaram seus pedidos de oração, né? E por todos que acompanham o programa Vida e Fé. Eu vou estar em concordância com o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado. Nós te glorificamos, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede nós estarmos aqui neste lugar, neste programa, para conversarmos acerca da sua palavra. Temos por certo que aqueles que estiveram participando, ouvindo, Senhor, esse programa, foram edificados através da sua palavra. Te apresentamos todos aqueles que pedem oração. Tu sabes a razão e o motivo pela qual eles estão pedindo, e nós cremos que há um Deus nos céus que atende o nosso clamor, e assim nós oramos em favor destas pessoas. Que o Senhor vá de encontro, meu Deus, aonde elas estão nesse momento, e dê vitória, abençoa, levanta o caído, fortalece o fraco, anima aquele que está desanimado. Muito obrigado, meu Deus. Abençoa a sua igreja neste país, nesta nação chamada Brasil, neste planeta. Abençoa a igreja neste estado do Pará, nesta cidade de Tailândia. Que todos juntos possamos continuar firmes, trabalhando no seu reino, anunciando o seu evangelho e aguardando, Jesus, a sua volta para buscar a sua igreja. Continua abençoando o irmão Leonilson neste programa. Que o Senhor continue usando ele como instrumento para alcançar vidas para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos, ó Deus, e por fé nós te agradecemos em o nome de Jesus. E todos digam amém.
Amém e amém. Esse foi mais um programa Vida e Fé. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo programa, se Deus quiser, aqui pela SBT Tailândia, sábado às 9h30 da manhã. Um abraço forte, Tailândia, e que Deus abençoe você, sua vida, sua família e seus caminhos. Tchau, tchau, Tailândia. Deus abençoe. Amém.